Olá pessoas, estamos de volta ao nosso curso de banco de dados e o assunto hoje é integridade referencial, parte 1, significa que vai haver uma parte 2, tá? Então a gente vai falar como a gente relaciona chaves estrangeiras de uma tabela, né, com a chave primária de onde esse campo se originou na tabela de origem, né, obviamente, de onde veio, né? Tem lá, vamos lá, no nosso esquema lá. Eu tenho em algum momento lá na tabela fornecedor um campo cidade underline ID, que é uma chave estrangeira para o campo ID da tabela cidade. Mas do jeito que a nossa base está hoje, nada me impede de cadastrar um valor para o campo cidade ID da tabela fornecedor que não exista no campo ID da tabela cidade. Por exemplo, o maior valor que eu tenho para o campo ID da tabela cidade é 200. Eu boto lá um cidade ID 5.000. Ele vai aceitar, porque eu não estabeleci nenhuma regra. Embora as nomenclaturas estejam certas, eu não defini muito bem as regras. Eu não defini muito bem, não defini as regras, tá? Então é importantíssimo a gente definir essas regras. Outra coisa importante, se a minha cidade Nova Friburgo é a cidade ID de número 10, e eu tenho lá vários fornecedores de Nova Friburgo, eu deveria ser proibido de apagar a cidade de Nova Friburgo. Mas hoje, do jeito que a nossa base de dados está, eu consigo entrar lá e apagar a cidade de Nova Friburgo. Isso é um outro problema também. Isso significa que as nomenclaturas estão corretas, mas nós não implementamos a regra, que de fato faz com que a gente só aceite valores para o campo cidade ID que existam no campo ID da tabela cidade, e que ao mesmo tempo a gente não possa apagar uma cidade cujo valor do ID esteja presente no campo cidade ID de alguma das linhas da tabela fornecedor. Tranquilo? A gente vai cuidar disso primeiramente. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa, vamos para o phpMyAdmin. phpMyAdmin, perfeito. Vamos criar uma base de dados, vamos criar duas tabelas para fazer a coisa desde o início. Vamos lá, então vamos criar uma base de dados. Eu vou criar uma base chamada cinema, tá? Então, create database cinema. Ok. Use cinema. Se minha voz estiver esquisita, gente, eu até parei para chupar uma balinha aqui, que eu tô com a afta na ponta da língua. É maravilha gravar videoaula com a afta na ponta da língua. Dói cada palavra. Vamos lá. Vamos criar duas tabelas. Uma com os gêneros dos filmes, né? Drama, ação, romance, comédia romântica, por aí vai. E outra para os títulos, né? Os filmes, né? Cada filme tem um título, mas pertence também a um gênero. Perfeito? Então vamos lá. Create, sem inventar muito, vou fazer uma coisa bem simples, tá? Create table gênero. A chave primeira vai ser ID, vai ser o inteiro. Vai ter também uma descrição, vai ser um varchar de tamanho 20. Beleza, varchar, né? Não sei se está bom, acho que agora aumentou, melhorou para vocês, né? Então vai ter uma descrição que vai ser um varchar not null, significa que é de preenchimento obrigatório. Not null. Perfeito. Então ID int, descrição varchar not null. Porra, esqueceu da chave primária? Não, deixei para fazer diferente aqui. Vou dizer que a minha primary key é o campo ID. Bom, e aqui eu encerro a declaração dizendo que a engine, e isso é importantíssimo, tá? A engine é InnoDB. A engine, né, o mecanismo de armazenamento, se for MyExam, por exemplo, ele não implementa a regra que eu quero colocar aqui, tá? Ele aceita o comando tudo certinho, mas ele ignora solenemente, não implementa. Então algumas tabelas implementam isso, assim como algumas tabelas só que implementam o controle de transações. Geralmente a InnoDB é a escolha óbvia para todos os casos, tá? Quando você quer regras, né, deixar o banco de dados mais parrudo em termos de regras,
Aí você escolhe mecanismos como o InnoDB. Quando você quer privilegiar a velocidade e deixar ela muito mais vazia, assim, né, mais limpa de regras, né, sem estar muito pesadona carregando regras e tudo mais, aí você usa o mecanismo mais amplo, tá? Tudo depende do que você precisa. Então criei. Então gênero vai ter ID e descrição. Eu não botei como autoincremente, que eu mesmo quero definir o gênero aqui, o ID do gênero, né? E vou criar também, já vou inserir logo de cara, tá? Insert into gênero. E aí, como eu vou inserir direto, eu nem preciso especificar os campos, eu já boto um values e passo eles na ordem. Eu vou dizer que é drama. E vou colocar mais um gênero só, 2, que vai ser romance. Tranquilo. Beleza, vou inserir. Vamos executar esses comandos aqui, tá? Então, vocês vão ver que vai estar sem problemas. Beleza. Já está aqui aparecendo cinema, gênero. Beleza, até aqui tudo tranquilo, tá? Vou comentar isso aqui para não criar de novo uma base de dados, né? E nem criar de novo uma tabela. E nem inserir um novo gênero. Pronto. Agora o que eu quero é criar a tabela filme. Create table filme. E, gente, a regra é sempre implementada na tabela que recebe a chave estrangeira, tá? Então, filme vai ter um campo ID, que vai ser um int, auto increment, primary key, aqui eu já estou botando a primary key no local mais comum, né? Vai ter um campo gênero ID, que vai ser do tipo int. O campo chave estrangeira tem que ter o mesmo tipo do campo de onde vem a informação, que é o campo ID da tabela gênero, tá? Então, gênero ID vai ser do tipo int. E eu vou dizer que isso é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira que eu vou chamar de FK underline filme, que é onde nós estamos, underline gênero underline ID. Estou dando o nome à minha foreign key, tá? E eu digo que a minha foreign key nessa tabela é o campo gênero ID. Gênero ID. Quando eu dou esse nome, gente, ele cria um índice lá para mim. Porque amanhã, depois, se eu quiser apagar essa foreign key, dar um drop foreign key, eu quero apagar essa regra. Eu sei qual o nome que eu coloquei lá, beleza? E eu estou vinculando a foreign key a um nome de índice. Isso aí é bem importante, vocês vão ver mais adiante. Bom, então a foreign key, ela é aqui, quem é a chave estrangeira nessa tabela é o campo gênero ID, e ele faz referência, references, não vou ficar preocupando com pronúncia, tá? Gênero. Então, olha, ele faz referência ao campo ID da tabela gênero. A engine tem que ser no DB, né? Perfeito. E eu acho que é o suficiente, tá, gente? Ah, tá, faltou o título, né? Antes de declarar foreign key aqui, gente, falha nossa, tá? Título do filme, né? Título, que vai ser um varchar 60. Não tem títulos muito grandes não, tá? Aí sim, foreign key, posso jogar para baixo para não ficar muito bagunçado, ficar separado, né? Então beleza, título 60, nem botei que o título é obrigatório, mas em geral a gente coloca, né? E engine no DB, já vou fazer umas inserções aqui, ó, insert into filme nos campos gênero, ID e título os seguintes valores. Eu disse que um é drama, não é isso? Então, vou cadastrar um filme que é drama. Vamos lembrar de um drama legal aqui. Um Sonho de Liberdade, pode assistir, filmaço. Tá na Netflix. Um Sonho de Liberdade. E vou colocar mais um Velos aqui. É um segundo filme, né? Que vai ser um filme de
romance agora, melhor de todos os tempos, que eu sempre falo, Diário de uma Paixão, filmaço. Ah, porra, Rafael, você é de informática, você não bota Matrix, você não bota Star Wars, não gosta de nada disso, cara. Eu sou da informática por acidente. Não sou muito fã desses filmes, não. Enfim. Então, dois filmes legais. Fica a dica aí também. Videoaula também serve para os cinéfilos. E beleza, vai funcionar tudo certinho, tá? Vou criar a tabela, vou inserir e isso vai estar funcionando, porque por enquanto eu não estou fazendo nada de errado, tá? Eu estou inserindo gêneros que realmente existem, então vai dar tudo certo. Ó, vou executar aqui, beleza, tudo certinho. Ó, os filmes estão inseridos lá. Se eu der uma atualizadinha aqui, vai aparecer a tabela filme, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer os filmes já cadastrados, tudo tranquilo. Voltando aqui, eu vou colar de novo o meu SQL aqui para vocês. Beleza. Então, isso aqui eu também já posso comentar. Esse insert eu também posso comentar. Não vamos precisar mais dele. Vou até jogar isso aqui para cima, pronto. Beleza. Agora eu vou dar um insert que não deve funcionar, tá? Olha só, vou fazer um insert aqui, insert então filme, gênero, Então não sei me respeitar isso aqui, mas tudo bem. Nossa, que isso, gente? Só quero copiar isso aqui. Escrito, né? Então eu vou botar um gênero que não existe, tá? O gênero 3. Não tem um gênero 3. Eu cadastraria um filme, sei lá, um filme de ação. Tem um filme chamado Linha de Ação, que é bem legal. Mas é um gênero que não existe, vocês entendem? Eu cadastrei os gêneros 1 e 2, que são drama e romance. Esse 3, ele não existe, então ele não pode aceitar, porque agora não está mais solto como na nossa base de dados. Eu disse quem é a foreign key, eu dei um nome a ela, isso é irrelevante. Se você não desse o nome e colocasse só aqui qual é o campo, ele criaria um nome, o MySQL mesmo criaria um nome automaticamente, o que não é legal, né? Porque ele vai dar um nome que não faz muito sentido. Aqui a gente pode adotar um padrão. E ele tem que existir no campo ID da tabela gênero, então vai dar merda. Então ó, vou executar, ó, telinha azul, ó. Ele está dizendo aqui basicamente que ele não pode adicionar um valor para o campo gênero ID que não exista no campo ID da tabela gênero. Ó, ele está dando aqui, ó, não posso, tem uma restrição aqui que não me permite fazer isso, tá? Porque esse valor não existe no campo ID da tabela gênero. Então funcionou. Outra coisa que eu tenho que testar que ele não pode permitir é o seguinte. Vamos supor que eu escreva esse comando aqui, delete from gênero where id igual a 1. Pô, eu cadastrei, eu tenho aqui agora na minha tabela filme um filme aqui que é Um Sonho de Liberdade, que é do gênero com id 1. Se eu apagar esse registro aqui, fica um filme, esse Um Sonho de Liberdade fica um filho sem pai, né? Ele vai pertencer a um gênero que não existe mais. Então, de acordo com o que eu fiz aqui, ele também não deve permitir, tá? Então, ele vai chiar também. Ó, vamos executar. Ó. Não pode deletar, ó, não pode apagar um registro, porque ele está vinculado a uma ou mais linhas, tá? Se eu chegasse aqui e fizesse o seguinte, ó, delete from filme where gênero ID igual a 1. Se eu deletar, aí eu quer dizer, eu não vou ter nenhum mais gênero ID 1 na tabela filme. Aí ele vai conseguir apagar o gênero sem problema. Ele vai executar os dois comandos agora, tá? Ó, vou executar para vocês. Os dois foram executados, tá? Ó.
Executei as duas, ó, consegui executar o delete filme, né? Delete from filme, o gênero ID igual a 1. Então, como eu não tinha mais nenhum filme com esse gênero ID 1, então ele me permitiu apagar o gênero drama, que é o ID 1. Então, beleza. Então, agora existe regra. Eu não posso guardar um valor no campo gênero ID que não existe no campo ID da tabela gênero, e ao mesmo tempo que eu peguei o valor do campo ID da tabela gênero e guardei em pelo menos uma linha da tabela filme no campo gênero ID, ele não deixa eu apagar esse gênero, porque senão eu deixaria a tabela filme com uma inconsistência. Um gênero ID ali indicando um gênero que não existe na minha tabela gênero, tá? E as coisas ficam muito mais organizadas, né? Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: show index from filme. Vou até apagar esse aqui, ó. Então, me mostra os índices que tem na tabela filme. Ó, FK, underline filme, underline gênero, underline ID. Beleza. Vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, olha. Drop foreign key FK underline filme underline gênero underline ID. Beleza. Foreign alter table, desculpa, alter table filme, isso, drop foreign key, FK gênero underline ID. Beleza. Vou mandar vou mandar tudo que eu criei para o espaço, vou mandar essa regra para o espaço, digamos assim, né? Ó, apagou. Se você fizer, Rafael, o que isso repercute? Isso repercute no seguinte: agora virou bagunça. Agora eu posso pegar lá, por exemplo, ó, vamos ver os filmes que eu tenho aqui. Só tem um filme, né? Se eu não estou muito maluco. Olha, eu tenho um filme com gênero ID 2, certo? Bom, então não posso de maneira nenhuma dar um delete. Ó, eu não posso dar um delete agora, apagando. Ó, delete from gênero where ID igual a 2. Eu não deveria poder fazer isso, mas como eu apaguei a regra, quando eu dei o drop foreign key, ou drop index também resolveria, eu apaguei essa regra. Então eu não deveria poder apagar o gênero 2, mas como eu mandei minha regra para o espaço, isso deve funcionar. Isso é muito ruim. Ó, funcionou. Então se eu olhar agora aqui, olha que coisa maluca. Olha o que eu fiz com a minha base de dados. Não tem problema que vocês estão fazendo isso para testar, né? Olha, eu não tenho nenhum gênero cadastrado, mas eu tenho um filme para um gênero ID 2. Quando eu for buscar lá na tabela gênero, eu não vou achar um ID 2. Então isso aqui é uma inconsistência. Péssimo, tá? Para banco de dados. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito ruim. Se eu quisesse fazer tudo do zero aqui agora, se eu quiser inserir também um filme de um ID que não existe, ele vai deixar, tá? Eu nem vou mostrar para vocês, vocês podem fazer isso aqui agora. Vou mostrar assim porque já está pronto, né? Então não tem problema. Ó. Insert into filme, gênero ID, Velas 1, Um Sonho de Liberdade. Eu vou trocar por um outro drama aí. Seria Um Estado de Liberdade, filme legal também. E o romance eu vou trocar de Diário de uma Paixão para A Escolha. Quem gosta de Nicholas Spark aí vai gostar. A Escolha, filme bem bacana também. Então agora eu estou inserindo mais dois filmes, só que ele não deveria aceitar, porque o gênero 1 não existe e o gênero 2 também não existe. Aliás, não existe nenhum gênero cadastrado na tabela gênero. Mas ele vai aceitar assim mesmo,
porque eu mandei minha regra para o espaço. Ó, aceitou, tá vendo? Então assim, muito ruim, gente. Então por isso que é bom, a gente faz muito, toda a diferença do mundo, além das nomenclaturas, a gente estabelecer essas regras aqui, tá? Isso aqui é essencial, ok? Bom, então vou fazer o seguinte, uma outra situação que pode acontecer, vocês podem se deparar em algum momento. Primeiro eu vou dar um drop nessa base de dados, drop, database, cinema. Então eu mando ela para o espaço, crio ela de novo, depois uso, depois eu crio a tabela gênero, sem problema nenhum. Estou refazendo tudo, tá, gente? Só para vocês testarem aí. E vou criar a tabela filme, mas vou esquecer de fazer isso daqui, olha. Vou esquecer de definir as regras de integridade, beleza? E aí eu paro por aqui. Pronto. Esse comando aqui eu vou deixar comentado. Pronto. Essa vírgula também está dando erro aqui, lógico. Isso, beleza. Então eu criei agora as duas tabelas do mesmo jeito, tá? Já inseri dois valores, ó, dois gêneros, drama e romance. Só que dessa vez eu criei a tabela filme e eu esqueci de definir a regra. Não tem problema, tá? Vou gerar tudo certinho de novo. Perfeito. Não deu problema nenhum. Se eu der um show, deixa eu comentar isso aqui agora. Eu não preciso mais disso. Se eu der um show index aqui agora, show index from filme, vocês vão ver que não tem nenhum índice de chave estrangeira. Show index from filme, cinema filme. Não criei a tabela filme. Use cinema, show index from filme, create table filme. Não criei a tabela filme, deixa eu ver aqui. Ah, tá, porque eu dei o drop database, eu esqueci de apagar o drop da database, gente, não tem problema não. Então eu vou fazer tudo de novo e no final, desculpa, e no final ele vai dar um show index, tá? Então aí nós vamos ficar na mesma, pronto. Beleza, no final ele vai dar um show index. Vocês vão ver que só tem a chave primária, não tem nenhum índice aqui, chave estrangeira, tá? Então a gente volta pra cá. Então, ó, vou tirar esse drop database, porque senão eu fico fazendo besteira. Esse create database eu não preciso mais também, que já está criada. E use cinema eu deixo. Create table eu comento os dois. Esse show index também eu vou comentar depois. Eu não preciso mais criar nenhuma das duas tabelas. Show index também eu vou jogar aqui para baixo. E aqui eu falei assim, pô, esqueci de criar o índice, não tem problema. Eu venho aqui, ó, alter table filme, add foreign key, FK, aí dou aquele mesmo nome, né, underline filme, que é onde ela tá, underline, underline, aí o nome da tabela, gênero, underline ID, são padrões de nomenclatura que eu estou usando para dizer que a minha chave estrangeira é gênero, underline ID, e que ela faz referência, né, references, sem preocupação com a pronúncia, gênero, underline ID, tá? Então ele vai, se eu esquecer, eu posso dar um alter table para adicionar, tá? Então beleza, deve funcionar, show de bola. Então adicionei aqui, agora o meu show index, vou comentar isso aqui obviamente, senão ele vai tentar criar duas vezes a mesma coisa. Show index agora vai aparecer, show index from filme, é ela aí, ó, tá aqui agora, tá? E agora as regras valem. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou dar um insert na tabela filme, no gênero eu já dei, né? Então, ó, um estado de liberdade e a escolha vai funcionar normalmente, tá? Beleza, funcionou, executou. Vou
ficar lá olhando não. Depois eu mostro para vocês que foi cadastrado. Agora, se eu quiser aqui inserir um filme que não exista gênero compatível, filme de um gênero que não existe, ó. Insert into filme, gênero 5, pronto. E eu vou dizer que o filme é... Vou pegar um filme bem legal que eu tenho assistido ultimamente. Pô, tem um filme bem bacana, Por Lugares Incríveis. É um drama, tá, gente? Mas vamos fingir que seja um filme biográfico, alguma coisa assim, de uma outra categoria, um gênero que não existe, sim. Não vai rolar. Ele não vai deixar, porque agora eu adicionei a regra depois, ó. Não deixou, tá vendo? Outra coisa que ele não deve deixar e que nós vamos testar agora. Delete. Gênero. Where ID igual a 2. Pô, eu tenho o ID 2 aqui que é a escolha, né? Ele não pode deixar também. Ele não vai deixar, porque eu garanto que eu coloquei a regra lá, tá vendo? Não deixou, tá? Então não pode, você não pode executar esse comando, né? Porque você disse lá que você tem uma relação entre o campo ID da tabela gênero e o campo gênero ID da tabela filme. Então, se existe um valor correspondente lá, eu não posso apagar esse gênero 2, tá? Pelo menos, se existir pelo menos uma linha com valor 2 para o campo gênero ID na tabela filme, ele não deixa, beleza? Isso é tudo sobre integridade referencial? Não. Existem as constraints que a gente vai trabalhar na videoaula de integridade referencial parte 2. Então, lá eu vou falar um pouco sobre as constraints. O que eu posso fazer? Pô, e se eu tenho lá, se o meu ID... se eu quero, por exemplo, atualizar o meu ID da tabela gênero para 2, quer ver? De 2 para 20, ó. Então, guarda as situações, tá? Update gênero set ID igual a 20, where ID igual a 2. Então, onde for 2 ali, eu vou transformar para 20. Vamos tentar executar? Não deixa, tá vendo? Por quê? Porque eu já tenho um 2 relacionado lá na tabela filme. Mas eu posso fazer essa atualização em cascata. Tipo assim, olha, se eu estou mudando 2 para 20 aqui, eu pego todo mundo que for 2 no campo gênero ID da tabela filme e atualizo de 2 para 20 também. Isso é o que a gente chama de atualização em cascata, tá? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, é deixar proibido excluir um gênero que tenha filhos, né, na tabela filme, ou que eu queira apagar tudo junto. Já que eu vou apagar o gênero drama, então eu quero apagar todos os filmes de drama. É a exclusão, a remoção em cascata. Eu apago primeiro todos os filmes que são desse gênero e depois eu apago o gênero. Eu posso permitir isso também, mas tudo é da vontade do administrador de banco de dados, do DBA, vocês, tá? E eu vou ensinar como fazer isso na próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e havendo dúvidas, entre em contato comigo pelos canais que vocês já conhecem, e na próxima videoaula, que vai ser um pouco mais curta, a gente vai ver esses assuntos aí que eu já introduzi, e em seguida a gente vai fazer muitos exercícios sobre isso também, que é importantíssimo, tá bom? E como sempre eu falo, assistam a videoaula primeiro, entendam, e depois vá acompanhando a videoaula e fazendo junto comigo, tá? Tudo que eu fizer aqui vocês fazem aí também e testam. Tem que dar igual, tem que funcionar, tá bom? Beleza, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.